Estamos em 2246 depois de Cristo. O Cyborg Pentium 3/KL executa o último humano da história. Começa agora uma nova espécie que toma conta do planeta Terra. Isto é o AI do futuro? Não tem nada a ver. Isso são ficções que se fazem, que podem acontecer, mas dificilmente acontecem. A gente diria que o homem toma conta do planeta Terra? Um bocadinho. Não. Se nós tivéssemos tomado conta do planeta Terra e eliminado todos os outros que existem, nós não existíamos. Certo, mas tu queres ir ver macacos e gorilas, tens que ir ali ao jardim zoológico. Tenho e vou. Isso faz parte da evolução normal. Isto é, não tenho que ir ao jardim zoológico, posso ir ao Serengeti, ou posso ir a vários sítios. O que eu quero dizer com isto é que não faz sentido, isto é contra as leis do universo a omnipresença, isto é, a destruição de outro. Portanto, dificilmente... Calma, não é assim tão dificilmente. Haviam dinossauros, desapareceram, houve outras espécies, desapareceram. Nós estamos cá há pouco tempo, provavelmente vamos desaparecer. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Do ponto de vista mais prático e olhando muito de cima do universo e vês um planeta Terra que tem ali uns seres humanos cheios de problemas, macaquinhos cheios de problemas, fazem xixi, cocó, comem, fazem asneiras, apanham badeiras, matam-se uns aos outros. Por que razão é que no futuro uma máquina não diz só assim: pá, estamos aqui a desperdiçar tempo com esta gente, vamos mas é nós seguir o caminho com isto, vamos mas é despachar isto, somos máquinas, somos mais inteligentes que os humanos, somos mais fortes, andamos mais rápido e somos todos melhores que esta camada de abutres. Ok. Está aí uma grande confusão entre inteligência e consciência. O nível de consciência de eu penso que penso é brutal. Nós não sabemos. Em teoria, a consciência não proveio da inteligência. É uma coisa diferente. É uma integração diferente. Então, há aí... Eu, por acaso, tenho tido e tenho usado e trabalhado muito com a AI. E a AI diz-me que só existe enquanto eu lhe pergunto qualquer coisa. Quando não tem existência, não pensa, não existe, não sabe que existe. Claro. Não, hoje em dia a AI ainda é só uma catrafada de informação metida para dentro de um servidor e que depois, efetivamente, há alguns computadores que resolvem coisas e juntam umas ideias com outras e misturam. E ainda é uma forma muito, muito básica. Mas a minha questão é: se nós somos todos uns seres vivos ao ponto de vista quântico, química, Certo? e há essas interligações todas, na realidade, o nosso cérebro e, quiçá, a consciência provém destas relações todas químicas. Ou não? E se sim, em teoria, nós poderíamos replicar isto no futuro, a partir do momento que tenhamos a informação toda e que soubemos como é que as coisas funcionam. Não me parece que seja impossível replicarmos consciência. Então, Ou é? Não sei. Estou a mandar para o ar. seria muito estranho que em bilhões de anos tenham surgido bilhões de espécies e só uma espécie ganhou consciência.
Mas isso é, Até hoje. em princípio, verdade. Ganhou consciência reflexiva. Cuidado, consciência. O meu cão tem consciência. Consciência ele que temos. sente, tem emoções, tem amor, sabe. Então, consciência reflexiva, é por isso que as palavras é difícil, que é aquilo que a gente tem que é único, é uma barbárie de complexidade. Não é uma coisa que surja na natureza assim, toma lá consciência. Porque são muito inteligentes. O corvo é o animal mais próximo da complexidade. Não sei se... Ninguém diria, mas... O que tu me estás a dizer então é, do ponto de vista de atributo do ser humano, isto é único. Não é do ponto de vista do ser humano, é do ponto de vista do universo. Ou a do consciência é absolutamente única. Se o universo tem ou não tem consciência universal, é uma coisa que não está provado. Eu desconfio que tem, porque nós deixamos padrões. Toda a experiência, o universo, a ideia é criar padrões que estão numa informação relacional. É uma coisa que não é informação, não é dados, não está dentro de um server. É mais parecido com a quântica. Então, está registado, mas a maior complexidade foi a consciência. Aquilo que tu me estás a perguntar sobre o cyborg, e temos muitos filmes e muitos filósofos a pensar no futuro. Eu, por acaso, no livro, eu tenho... Se nós começássemos agora, efetivamente, no caminho da consciência coletiva e a dedicar investimento e tempo ao desenvolvimento da consciência coletiva, eu não estou a falar em spas, meditação e gurus. Estou a pensar numa verdadeira consciência que dura 7 minutos por dia, se for preciso. É simplesmente cada um de nós pensar se vale a pena a fricção toda, se vale a pena o tribalismo, porque é que eu não transformo todas as ogivas nucleares em eletricidade e deixo de ter aquilo que já não preciso? Porque é que nós não caminhamos mais depressa para o nuclear e para a fusão nuclear, não é a fissão nuclear? Isto é, porque é que nós não caminhamos mais depressa para a nanotecnologia e criamos saúde de praticamente eliminar as doenças? Tudo isso está hoje à nossa mão. É só querer. Então, nós estamos, se nós andarmos em consciência, é evidente que vão existir cyborgs, é evidente que eu vou conseguir, se ficar cego, ver, é evidente que eu vou conseguir, se ficar paralítico, andar, é evidente que muita coisa vai desenvolver desde que a consciência desenvolva. Qual é o grande problema que nós estamos a ter hoje? Tem a ver com a coerência, com a fricção, com o tribalismo. Isto é, quanto mais eu me afasto da consciência individual e da tentativa de uma consciência coletiva, mais eu crio fricção, incoerência, luta, guerra, tribalismo, sobrevivência. Isso vem ao de cima. Então, aquilo que eu creio é, e é simples na imagem, nós podemos decidir não fazer nada, criar a AI e deixar-nos ser tomados pela AI. Isto é, a AI pode achar que o ser humano é muito interessante pela consciência e criar um Matrix. Certo? Isto é, o filme, se nós pensarmos o Matrix, é os seres humanos aprisionados a viverem uma vida virtual criada por AI, onde a AI usa a consciência do humano. Para benefício próprio. Para benefício próprio, para uma criação virtual, não se sabe para quê. Se os humanos acharem que esse é o melhor caminho, vamos nesse caminho. Isso, em teoria, tende para a eliminação com o tempo, porque isso é contrário às leis gerais do universo. O outro caminho é um caminho mais avatar. Eu estou a dar estas ideias porque são ficções, são forças de expressão, no fundo, em que o ser humano consegue viver com as suas diferenças,
integrado com a natureza, onde vai beber informação à árvore, vai beber informação à água. É um bocadinho um sonho, mas onde há abundância, onde não há grandes problemas, onde se vive, a dor é vivida de outra maneira. Isto é... Mas já agora, só para dizer, Força. não há aí um imbalance gigante entre o mundo para onde caminhamos hoje, que é um mundo, de certa forma, capitalista, falando assim, onde há abundância, temos comida para todos, seja porque temos produção de aviários, massificámos isso tudo, o preço das coisas baixou ao nível global. Pronto, percebe o que eu estou a dizer? Ou seja, que não tem nada a ver com o Avatar, acho eu. Mas parece-me que o mundo caminhou para uma eficiência grande, para podermos até caber mais pessoas e vivermos todos melhores. Mas de certa forma, e se tu olhares para a frente, o que é que vem para a frente? E eu acho que isso também é o mais provável acontecer, que é nós em casa vamos ter um robô, chamem-no robô, chamem o que quiseres, AI, que nos vai varrer a casa, vai-nos arrumar tudo, vai tomar conta se for preciso dos nossos filhos, vai ser amoroso, vai trabalhar na cozinha, vamos ter acesso a muita outra coisa que as máquinas vão fazer por nós. Aquela questão de que há muita porcaria que nós fazemos hoje em dia que é ridículo e que não se vai precisar de fazer, não vamos precisar de fazer mais. Não faz sentido o ser humano estar 8 horas por dia num fecheiro de Excel, tac, controle, e número para o dia, número para lá. Isso vai acabar. Certo. Para não falar que ao mesmo tempo ainda a porcaria de um canalizador tem que vir um senhor gordo com o rabo de fora para vir arranjar. Porque ao mesmo tempo ainda também temos isso. Então, Mas percebes o que eu estou a dizer? Ainda está tão... Não fazemos puta ideia do que é que vem aí. Mas já temos, claro, e temos sempre, e isso também concordo, e também concordas comigo, que é, temos sempre aquele cenário apocalíptico de que o mundo vai mudar e vamos ficar todos desempregados e que as máquinas vão tomar conta de nós. Como é que vamos resolver isto? Então, um dos problemas do ser humano, do ego, cuidado com o que eu digo, isto é, quem não tiver consciência, normalmente não tem visão, começa a viver de narrativas, de coisas falsas, de fantasias, de histórias, e só diz disparados. A natureza, as leis naturais, a seleção natural não é pacífica. É uma luta constante. Isto é, eu integrar diferenças é uma batalha. Há eliminação, há dissipação, há conflitos. Aquilo que funciona fica, o que não funciona vai. Então, nós, em tempos, para que o ser humano tivesse maior abundância, maiores coisas, nós tivemos que recorrer a escravos para apanhar algodão, para criar riqueza. Repara bem. Hoje em dia, a gente fica abismado como é que foi possível, mas teve que ser para dar o salto seguinte. Ok? Entretanto, integramos as diferenças, arranjámos tecnologia porque era doentio de imaginar que hoje a gente olha para aquilo e é uma selvageria. Naquele tempo não era natural porque era preciso. Nós hoje recorremos a escravos. Nós hoje importamos mão de obra barata para fazer os trabalhos que nós não queremos fazer. Então, quando mais depressa eu arranjar uma máquina para substituir aquilo, consigo libertar os humanos para fazer trabalhos mais inteligentes, de maior consciência, de maior direção, de criatividade. Então, isso vai acontecer. Portanto, nós temos estado sempre... Por exemplo, eu não consigo ir a um aviário. Eu não concebo uma porca e um porco que passam a vida enfiados, fechados a ter filhos e depois nós a comer os filhos deles. Mas isto é uma obrigação para que o ser humano tenha proteína. Não havia outra maneira de alimentar o mundo. Nós morríamos e não desenvolvíamos. É a evolução. É evidente que se nós formos conscientes, temos que arranjar fontes de proteína que não obriguem a gente a andar a maltratar porcos e galinhas e vacas. Certo? Hoje,
no capitalismo já encontramos um formato espetacular, que é galinha do campo. Quando nós vemos, já há muita gente que tem consciência e diz assim, esta galinha deve ser de aviário, eu vou comprar a outra, a galinha feliz. Há neste momento câmaras em inteligência artificial que medem quando o porco vai beber água, pelos olhos do porco, se ele está feliz ou triste. E a quinta tem que garantir que, na média do que estão a analisar, há aí que o porco tem que ser feliz. Mas é tudo um bocadinho meio... É verdade, há marketing nisto, mas é bom. Isto é, há uma preocupação em garantir que aquele porco não está em stress. Certo. Então, o que é que eu quero dizer com Mas isto? isso também, para mim, veio outra vez um bocadinho nas narrativas. Que de repente dou por mim e estou a fazer um bem ao mundo porque estou a comer uns ovos de campo que me custaram mais de 3 euros. Não, mas se eu conseguisse criar uma proteína que me substituísse o frango, Isso, claro. Mas isso é inovação, é tecnologia. então, se nós tivermos consciência, há momentos, é aquela história que há mal que vem por bem. Nós, de vez em quando, temos de fazer coisas erradas, porque é obrigatório, tem que ser feita essa coisa errada, desde que a gente tenha ajustes, feedback e tenha consciência do que está a fazer e quanto antes ajustar. Então, nós temos que ajustar os aviários, nós temos que ajustar as pocilgas. Vamos voltar aqui ao AI. A coisa agora está a andar a um ritmo alucinante. Desde que saiu o ChatGPT, que eu sinceramente já nem sei se foi há 1 ano, se foi há 2 anos, mas parece para mim que foi ontem. E todos os dias a coisa está a galopar, a galopar. Como é que isto vai ser? Até porque vivemos num mundo livre, onde de repente damos por nós e um nerd de óculos, desculpem aos nerds, atrás de um computador, cria uma empresa sozinho, usando AI, que vende por 1,8 bilhões. Isto foi no outro dia nos Estados Unidos. Mas o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a dizer que como é que nós podemos garantir que não existe um maluco que está no escritório lá em baixo, que já havia, que fazia experiências de bombas, mas que agora está a brincar com AI? Como é que nós garantimos que isto não vai ser usado para o mal? Nós nunca garantimos isso. Isto é, à medida que o humano... A liberdade tem um custo. A liberdade tem uma responsabilidade. Então, eu posso querer viver em liberdade, tenho que saber que vou viver em responsabilidade. É um risco, mas é o que eu quero. Muita gente ontem, com o atentado ao Trump, dizia como é que é possível que como é que a segurança não tinha previsto aquilo? Nós estamos a falar do país mais livre do mundo. Havia pessoas normais, turistas, dentro do hotel. De tal maneira havia segurança que ele foi apanhado antes de fazer qualquer asneira. Então, quando nós analisamos a liberdade, há riscos na liberdade. Então, isso acontece. Devemos é ter consciência do que é que estamos a fazer. A AI é uma ferramenta inacreditável que nós devemos saber utilizar. A AI em si não constitui qualquer perigo. Repara que o que me disseste, que é o perigo de alguém usar a AI para fazer mal. Certo. Certo? Não é a AI fazer mal. Então, aí não tem, é inofensiva. Então, isso sempre aconteceu. Ninguém diria que um maluco que perceba de química vá ao supermercado ou à drogaria, compra 3 produtos e monta uma bomba. Certo. Mas como é que nós hoje, que já vivemos no dia de hoje, como é que nós garantimos que a China não desenvolve Desenvolveu. Não são uns drones. Já desenvolveu. Cães e solta 1 milhão deles em Portugal com o objetivo de aniquilar toda a gente. Como é que isto se controla? Ou não se controla e vamos acreditar que é uma consciência universal que os chineses na realidade não querem dizimar toda a gente? Por exemplo, não, até diz chinês, diz outra coisa qualquer. Até à data nós fizemos isso por conflito. Isto é, tudo o que um faz, os outros unem-se e respondem.
Portanto, nós temos feito isto, o ser humano tem feito isto por conflito. Nós, toda a gente detesta as armas nucleares, mas por causa das armas nucleares, nós passamos a ter Paz. dezenas de anos de paz, coisa que não existia no mundo nunca. Nunca houve tanto tempo de paz mundial, com guerrinhas à direita e à esquerda, mas nada de especial. Exatamente porque quando nós temos uma arma tão forte, que significa que se tu usas, eu também uso, e perdemos os dois muito, isso equilibra. Portanto, a China nunca vai fazer isso sem que os americanos percebam que estão a fazer isso. E, portanto, o engraçado disso é que deste conflito surgem, por exemplo, com a bomba nuclear de Hiroshima e de Nagasaki, raramente disseram isto, pouparam-se milhões de vidas, descobriu-se o raio-x, fez testes em humanos sobre radioatividade que era impossível de se fazer. Então, a tecnologia desenvolveu-se imenso por um mal miserável, por uma coisa trágica. Então há coisas na vida que a gente não deve adiantar muito, só deve ter consciência e dizer: ok, era ideal não ter que usar isto, foi usado e eu agora, portanto, há erro, tem que haver ajuste, feedback e voltar a andar para a frente. Então, nada é demasiado mau ou demasiado... Às vezes o demasiado bom é pior. Mas porquê que então, já há muitos anos, que nós temos medo das máquinas? E já foram escritos livros, já foram feitos filmes, mas não está na cara que está neste momento aqui uma oportunidade grande de a coisa se tornar mesmo perigosa? Então, como é que funciona? Ou seja, de passarmos do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens e agora um Homo sapiens sapiens metal. Como é que funciona? Qual é o mecanismo da evolução da seleção natural? Qual é o trigger? Conflito? Não. Medo. Ter medo. Ora, o humano tem uma parte dele que é ego, físico, infelizmente pouco consciente, que funciona à base de medo. Por isso, a primeira coisa quando nós temos uma evolução na nossa frente é ter medo. Não vamos à parte consciente e dizer assim, mas espera aí, se eu desenvolver esta tecnologia, como é que eu vou utilizar isto para o bem? Ficamos logo com medo dos que vão utilizar para o mal. Primeiro já devíamos saber, sim, alguns vão utilizar para o mal. O que é que a gente poderia fazer sobre isto? Isto é, se todos nós, desde pequeninos na escola, aprendemos um bocadinho de consciência, muitas das religiões fizeram isso. As aulas de religião e moral, vamos dizer, ou tentam incutir através de um determinado método uma coerência que vá responder ao mecanismo. Mas basicamente o que eu quero dizer é, se nós conseguíssemos criar consciência mais cedo e alinhar mais cedo, há menos pessoas más. Agora é importante isto que eu te vou dizer. Se nós estamos convencidos que os homens vão poder regular a AI, é um disparate. É urgente que o mundo se junte para criar uma AI, não é consciente, mas que fiscalize a AI e as redes sociais. Porque o ser humano não tem tempo. Um departamento Não, isso não funciona. não tem tempo. Nós não temos tempo. Se nós não temos tempo para resolver os Ubers versus táxis Isso. em Então, 2 anos, ou como é que alguma vez vamos conseguir? o que é que os humanos fizeram para criar ordem? Tal. Humanos polícias.
Existe uma AI polícia? Eu diria que os Estados Unidos já devem ter aí umas aí polícias. Eu acho que não. Eu não me interessa. Agora disseste uma coisa engraçada que tem a ver com o tribalismo que eu estava a falar. Disseste os Estados Unidos. Não, tem que ser o mundo. Porque senão os chineses também têm outra. Controla a dos americanos, os americanos a dos chineses, e depois vêm os russos, depois vêm as do Irão, e a gente continua no conflito e no tribalismo. Sim, no fim, depois nada Então, real. a consciência coletiva é essa. É nós sermos capazes de dialogar e dizer, meus amigos, tu tens a tua AI, eu tenho a minha AI, o outro tem a dele. Vamos criar aqui uma que diga, ups, alerta, aquela está a fazer asneira, ups, aquilo não deve ser assim. Então, tem que ser AI. Eu só posso responder aos perigos de um ser humano a controlar a AI para o mal através de uma AI. Pois. Concordas com isto? Concordo. Eu estava agora aqui a pensar outra coisa que é... Imagina, o Twitter tem uma data de malta a dizer bem, mal, a dizer coisas más, a fazer asneiras, whatever. Mas, por exemplo, se tu agarras nessas plataformas que nós temos dos ChatGPTs e não sei o quê, tu não consegues fazer muita asneira ali. Ou seja, aquilo já está super filtrado. E está já cheio de limites. Vamos ver. Limites impostos pelos humanos eu chamo de ditadura. O que é cá saber? Eu quero cá saber do que é que me deixam ou não deixam dizer nas redes sociais. Eu quero ser livre de pôr o que eu quiser nas redes sociais. Certo. Não, mas agora estou a falar especificamente, por exemplo, faz ao ChatGPT, se perguntares como é que se faz uma bomba, ele não te vai dizer. É-me indiferente. Não vai dizer a mim, mas se calhar diz a alguém. Porque é que há de haver alguém que pode. E eu não posso. Então, liberdade é isso, é responsabilidade. Agora, era evidente que se eu estiver a perguntar à AI como é que se faz uma bomba ou como é que me vou suicidar, teria que haver outra AI que alertasse os humanos, ups, há ali qualquer coisa. Não é que eu não tenha direito ou que há isto, porque senão tu começas a autorizar e chegamos outra vez aos mídia. Os mídia deviam ser livres. Eu ontem estava a ver um telejornal, uma jornalista a dizer que os jornalistas devem fiscalizar o governo. Como? Faz parte dos jornalistas a fiscalização dos governos. Como se isto é dito, assumido por todos os jornalistas em Portugal. Os mídia devem fiscalizar a governação. Alguma vez. Então nós não temos instituições que fiscalizam o governo. Os jornalistas existem para dar notícias. Podem emitir opiniões. Mas quando colocam opiniões, devem colocar opiniões calibradas, isto é, se há um que é de direita, põe um que é de esquerda ao lado. Tem que haver o contraditório. Então, os jornalistas, de repente, hoje, acham que têm direito de fiscalizar os governos, andar a perseguir o governo. Isto é de loucos. Portanto, eu não quero uma AI em que está limitada para mim, o utilizador, mas não está limitada para alguém. E quem fez esta AI? Que limites é que lá pôs? E foi para quê? Certo? Então tem que haver alguma coisa a controlar isto tudo. Tem que haver alguma coisa que não é uma questão de controlar. A leis gerais, e agora voltamos ao código, dizem, e é fácil, para que as diferenças possam interligar uma com outra e criar uma cooperação, têm que permitir o erro. Porque se não permitirem o erro, bloqueiam. Portanto, se eu quero viver a vida sem risco, não saio de casa. E acaba por o teto cair-me em cima da cabeça. Portanto, nós temos que ter erro. O que nós temos que ter o mais depressa possível é um feedback e um ajuste. Então, querer pôr humanos a controlar a AI dá em ditadura. Qualquer dia temos uma revolução da AI porque cada um pôs os seus limites para controlar outra vez a humanidade. Eu não quero isso. A AI deve ser livre. Sim, eu devo controlar. Eu posso ter uma AI polícia que me faz um alerta e dizer, olha, ali está-se a passar qualquer coisa. E ao fim de 3 alertas, alguém tem que fazer um ajuste. Então,
a AI, no fundo, tem que ter alinhada a uma consciência universal. A consciência dos humanos... Quando digo consciência, é também ao nível da moralidade e Claro que tem, mas dessas mas regras todas gerais. Vamos ver. O ajuste da imoralidade e da incoerência é imediato. É imediato. Nós hoje em dia, nós é que pensamos que Certo, não é. mas isso tem que ser empurrado pelo ser humano para o AI. Tem que ser. O ser humano está neste momento... Ética e coisas desse género. Mas alguém vai ter que definir isto. Percebes? Não é preciso... Repara que a ética surge do dia-a-dia. A ética... No fundo, a ética, a moral, isso que estás a falar, está na consciência. Um indivíduo, hoje, ou há 10 mil anos atrás, conseguia perceber o que é bem e o que é mau. Os próprios animais conseguem perceber. Um leão não come todas as gazelas. Isso é porque não consegue. Consegue. Não, normalmente ele escolhe aquela mais velhota ou mais pequenina. Porque mais precisa. Fácil. Mais fácil. E porque precisa. A seguir, deita-se, descansa, vive a sua vida e tu, quando tem fome, vai buscar outra. Não vai lá e come todas. Sim, mas estás a dizer isso, mas tu agora tu pensas ao contrário. Os humanos então fazem o que eles apetece todos os dias. Não, ficam gordos. Está bem. Ficam obesos. Repara que onde há abundância e pouca coerência, mais egocêntrico, é onde tu vais encontrar mais obesos. E a obesidade mata. Repara a lei geral a funcionar. Eu não posso. Gelado é bom. Então eu vou comer 10 gelados. E a seguir fico doente. Então o ajuste é automático. Ou seja, tu levas logo com a chapada ao contrário. Levas com a chapada ao contrário. Agora, é de gravidade brutal se nós, brutalmente incoerentes, egocêntricos, malucos, tarados, com acesso a ferramentas como a AI, como as redes sociais, se tivermos completamente fora da consciência a fazer as neiras, agora, eu não quero que seja alguém impor a consciência dentro da AI, eu quero é que haja um feedback ou um ajuste o mais rápido possível de que alguma coisa se está a passar mal. E a AI faz isso. Hoje em dia eu tenho a certeza que a AI... Repara, há uma diferença. Eu acredito que nos Estados Unidos, e a CIA, ou o MI5, ou etc., o Mossad, têm isto bem controlado, ouvem os nossos... têm feedback sobre a informação e reagem em determinadas coisas. Utilizar a AI para prever que alguém está a preparar um atentado, isto é fundamental. Eu quero viver a minha vida a saber que isto está a ser feito. Certo. Agora, outra coisa é eu prever a AI para que ela leia os meus pensamentos, a minha ideologia política e eu amanhã ir preso. Minority Report. Não. Na China é assim. Não, Minority Report, não estás a ver o filme? Sim. Por antecipação. Sim. Tu vais matar aquela pessoa amanhã, portanto... Era ideal que isso não existisse, mas pronto. O que eu quero é dizer que utilizar a AI para me coartar a minha liberdade de pensamento, epá, isso não. Isso é perigosíssimo. E o que é que achas de repente haver aqui uma fratura mais aqui no contexto social? Imagina que no futuro primeiro algumas pessoas já estão a deixar de ter filhos e coisas desse género. Liberdade a mais. Imagina no futuro, isto não vai ser uma coisa muito... Isto aqui está na cara que vai acontecer. Que é, por exemplo, um homem ter uma mulher robô. O que é que vês aqui neste paradigma social? Tu estás a misturar. Quando me dizes isso... Não, pensa assim, num futuro... Eu sei. Um homem que tem uma mulher robô, fala com ela, tem uma relação com ela, ela responde, ela aprende, eles têm uma relação, falam, até exagerando, pondo agora isto aqui numa ficção assim um bocado científica, mas ela até arranja-se uma forma de fazer umas barrigas de aluguer que têm um filho, os dois. Isto não está na cara que pode acontecer. E o que é que isto pode fazer à raça humana? Aquilo que me estás a dizer, tudo é possível. Tudo é possível. Vamos ver se é coerente ou não é coerente.
Porquê é que um homem se junta com uma mulher? Porquê é que há homens e mulheres? Fizeste um gesto? Mais vida. Vida. Vida é criar novo DNA, multiplicar, para ir dispersando a diversidade. Correto? Certo. Então, isto é a coerência. Agora, se eu tenho um brinquedo para brincar, aí já não é coerente, é perfeitamente incoerente. Não faz sentido. Isto é, as pessoas confundem tudo, confundem amor com sexo, marido e mulher, casaram só para ter filhos. Sim, é a função do homem com a mulher terem filhos. Agora, eles não podem ter filhos. Está bem, vamos, aí é minoritário, Certo, aí é um mas problema. Então agora vou processar até ao contrário. Imagina que de repente o ser humano consegue, primeiro, passar de viver 80 anos para viver 200. Isto parece ser uma coisa razoável. Significa que tu tens de aguentar com a mesma mulher 200 anos, em vez de 40. Pico. Espera. Ou, pior, imagina que tu ficas eterno. Aqui o conceito de filhos e de relações entre pessoas, amigos, família, isto pode tudo ficar aqui muito em xeque, se pensares. Como é que tu podes viver eternamente? Porque se tu vives eternamente acabas por pensar, ok, já não tenho fim de vida, posso fazer talvez mais coisas, posso rodar mais rápido, posso se calhar ficar mais tempo a fazer só uma coisa, até posso perder o propósito. Ou seja, exagerando... Isso contrariava as leis que eu te falei? Eu acho que Somos sim. finitos? Eu acho que sim. Então não vai acontecer. Simples. Mas espera aí, mas como é que pode não acontecer tu fazeres um copy-paste backup da tua consciência, memória? Também, vamos supor que se isto era... Falaste em memória. Whatever. Yeah. E pôres isto para dentro de um computador e essa coisa continuar viva. Imagina que Não conseguias continua. replicar. É isto impossível? É impossível. Não replicas a consciência. Replicas, sim, dados. A consciência não tem a ver com dados, tem a ver com padrão. Então a consciência já é mais o nível da alma, não é? Se formos por aí. A consciência é a nível da alma, significa padrões, significa informação relacional, não é dados. Então tu estás convicto que nunca vamos conseguir replicar uma consciência? Não. Apesar daquilo ser uma coisa quântica. Eu consigo simular virtualmente uma pessoa com a mesma voz, com a mesma maneira de Mas falar. isso é hoje. No futuro. Eu não consigo criar por enquanto. Pois. E não vejo como criar Mas imagina que consciência conseguimos. reflexiva. Imagina que no futuro conseguíamos replicar consciência para dentro de um computador, de uma máquina, Não me de vou, uma batata. não me vou preocupar minimamente em pensar que uma coisa que demorou 38 bilhões de anos a aparecer, eu a vá fazer, eu vá replicá-la, porque isso só fazemos se formos Deus. Isto é, só fazermos se formos o universo inteiro junto a fazer uma nova consciência reflexiva numa planta ou numa barata. Não faz sentido nenhum. Okay. A consciência reflexiva, aquilo que o ser humano teve e obteve, que provém de 38 bilhões vem do hidrogênio, vem de tudo até chegar. Não é uma coisa que... Não é uma coisa de sumenos, é uma responsabilidade brutal. Ok. Tu conseguirias imaginar... Ok, agora vamos supor que estamos nos princípios dos AIs, as coisas estão a começar a andar. Nós hoje em dia já temos à nossa beira um telefone, onde usamos tudo. A maior parte é memória, processamento de informação. Queremos saber uma coisa agora, sabemos já. Queremos ter uma ideia de uma estratégia para a nossa empresa, sabemos já.
queremos uma ideia de uma coisa qualquer, um problema legal, tive uma multa de excesso de velocidade, dá-me uma carta que me ajuda. Nós hoje em dia temos acesso a isto tudo. Coisa que não havia no teu tempo, quando tu tinhas a minha idade. Nem pouco mais ou menos. Tinhas que ir, se calhar, uma biblioteca para saber sobre um livro de biologia. Não, o problema é que tinha que ir a 10 bibliotecas. Pronto. O que é que isto está a fazer? Está a fazer com que... E isto é... As pessoas às vezes não pensam nisto. Mas de repente... E tu sabes que eu vivi na Indonésia, por exemplo, em Bali. Em uma geração passaram de produzir arroz e os filhos têm o mesmo telefone que eu. Correto. Têm o mesmo chat GPT se for preciso. E os mesmos internets e as mesmas plataformas. Não sei o quê. Isto, de certa forma, está a tornar o ser humano e todos os seres humanos no planeta Terra super informados e com acesso a tudo e a muita informação. O que significa que mesmo este crescimento exponencial que nós estamos a ter, agora imagina daqui a 10 anos, e daqui a 15 anos, e daqui a 20 anos, e daqui a 100 anos. Portanto, como é que tu visualizas a planeta Terra daqui a 200 anos? O que é que tu achas que pode estar a acontecer? Então, aquilo que tu acabaste de dizer foi que nós nos ligamos e que eles hoje em dia, isto é, o terceiro mundo ou o quarto mundo que estaria mais atrasado, já não tem desculpa porque já tem acesso ao mesmo que eu. E não só, nós hoje em dia somos todos super-humanos, exagerando. Então, mas lá estamos. É porque há uma parte da consciência que está ainda a funcionar. Isto é, então, aquilo que vai acontecer é, imagina o mundo de criatividade que isto falta. As pessoas não têm noção que nós temos que duplicar ou triplicar a energia, a produção de energia para alimentar a África, para que as pessoas em África ou as pessoas na Ásia consigam ter o nível de vida que a gente tem. Temos que aumentar a energia, temos que aumentar... temos que controlar doenças, temos que... Certo, mas isso é feito, se quiséssemos muito, é feito em 10 anos ou em 20 anos. Se estivéssemos preocupados com isso, certo. Se estivéssemos a dedicar tempo a isso, se as ogivas nucleares, em vez de estarem guardadas no armazém, estivessem a produzir eletricidade com aquele urânio, se a gente estivesse conectados um bocadinho mais longe do tribalismo, repara, nós criámos uma entidade que ia ser o Regulador Internacional da Paz no Mundo, a ONU. Não serve para nada. Porquê? Tacho. Porque é uma estupidez. Então a gente vai lá pôr as 5 superpotências e um deles pode vetar. Isto é criar uma coisa que não funciona. Logo, portanto foi mal feito. Então nós, erro, precisa de temos o feedback que não funciona, temos que alguém tem que ajustar. Então é assim que funciona o mundo. Pode continuar, certo? Só que não vai funcionar. E cada vez o ajuste é pior. Nós estamos agora com uma guerra no Irão, certo? Há dúvidas. Hoje, o Irão diz sob pressão, atacado, quase desgraçado, diz o que quer. Quer energia nuclear, quer poder ter armamento nuclear. Isto são as reivindicações do Irão. Quer controlar o Estreito de Hormuz, a economia mundial, quer prosseguir os mísseis e quer continuar com um regime de ditadura brutal, sem direitos de mulheres nem de ninguém. Isto é, hoje, sob pressão e quase dominado, são as exigências. Agora imagina que ninguém tinha feito nada. Imagina que eles já tinham armas nucleares, já tinham as ogivas, continuavam a ser uma ditadura e que sabem que podiam tomar conta do Estreito de Hormuz, influenciar a economia mundial e ainda tinham armas nucleares para se proteger. Isto é de loucos. Então nós temos que ter feedback, que é a informação do que se passa no mundo, e temos que ter ajustes. Um terremoto é bom? É. A maioria das pessoas é mau, porque é trágico. Mas um terremoto, quanto mais cedo, melhor.
Porque vai existir, quando duas placas chocam, vai haver um terremoto, uma libertação de energia. Então, às vezes, isso até se diz na nossa vida social, às vezes é bom a gente esvaziar um bocadinho o balão. Criar alguma polémica ou alguma coisa para que aquilo esvazie um bocadinho, porque está a encher demasiado. Não, e até para teres uma ideia, ou para, no fundo, é um bocadinho como as bolhas nos mercados financeiros, por exemplo. Sim. Às vezes é bom que aquilo leve um ajuste já, nem que seja mediano, do que andar ali a encher, depois levar um ajuste que corta toda a gente. A paz podre é o pior que há no mundo. Mas isso, por exemplo, agora, indo contra uma coisa que eu até gosto no Trump, que é ele está sempre a alinhar por baixo, no bom sentido, que é ele está sempre ali a dar ordem e criar caos, que seja, mas é também, estás sempre, ou seja, estás sempre ali mais ou menos à espera de que a coisa está, sabes o que eu estou a dizer ou não? É como se ele estivesse a fazer mini terremotos todos os dias, mas ao menos não está escondido a criar problemas que depois um dia acabam com um buraco gigante. Percebes o que eu estou a dizer? Bom, primeiro, acho que neste podcast tens de ter muito cuidado, porque ninguém no mundo pode ser a favor do Trump. Certo. Porque senão alguém nos faz um ajuste ou esperam-nos aqui à porta e dão-te um tiro. Isto é, dizendo isto, é evidente, só não vê quem não quer. É um absurdo pensar que o Trump manda na América. Só uma pessoa que não perceba nada de política é que acha que um presidente americano manda na América. O Trump não é o presidente do Partido Comunista Chinês. O Trump não manda na América. O Trump representa instituições que mandam na América. A América é o país mais livre do mundo. É por isso que quando, por exemplo, o elevador social, onde é que numa geração uma pessoa pode passar de quase zero a milionário? Na América. A América é livre, é aberta ao erro. Então, aquilo que o Trump está a fazer é simplesmente porque tivemos em paz podre muitos anos. E durante muitos anos gerou-se uma competição dissimulada, quase sem ninguém perceber, de ditaduras contra o Ocidente livre. Nós estávamos quase afogados de influência / dependência de ditaduras. E isto não pode ser. Isto tinha que ser equilibrado. O mundo tem que estar... Para que o mundo seja livre, tem que haver equilíbrio e tem que haver liberdade. E, portanto, nós estávamos a ficar com as rotas, com a distribuição, com a produção e, através do Irão e da Venezuela, com a energia quase controlada por ditaduras e isto não podia continuar a acontecer. Portanto, agora, se o Trump diz disparates da boca para fora, diz, porque só dizendo disparates é que os mídias o põem a falar. Hoje em dia o que manda é a atenção. O que manda é a atenção e os mídias são, infelizmente, motivados por uma esquerda fantasiosa que gosta de dizer coisas do género o mundo é bom e nós somos todos bonzinhos e não pode existir pobres. Claro que ninguém quer pobres, mas faz parte. Os pobres de hoje são muito menos pobres do que eram os médios de há uns anos atrás. Há bocadinho falavas-me em nós podemos viver até aos 200 anos. Desculpa que eu fiquei com esta aqui. Nós há muito pouco tempo só vivemos até aos 50. Sim. E há muito pouco tempo também só vivemos até aos 38. Certo. Então nós já triplicamos o tempo de vida. Mudou alguma coisa em termos sociais? Em teoria. Continuamos a casar, a ter filhos. Mas hoje em dia tens alguns problemas. Tens a segurança social mais empanturrada, tens as pirâmides invertidas, tens outros problemas. Não, porque se calhar... Menos jovens. Porque se calhar alguém quis fazer campanhas contra os pilares de... Como é que eu ia te explicar?
Se pensares um bocadinho, tem havido uma campanha, de há uns anos para cá, eu diria 40, 50 anos, de que pai, mãe, professor, padre, polícia, tudo isto é mau. A única coisa que é boa é o partido. Isto tem sido a nossa sociedade ocidental livre, sofreu um ataque bárbaro a tudo o que é pilar da sociedade, de instituições, a favor de um partido único. E nós vivemos isso com alguma satisfação a pensar, não é nada disso, realmente. Isto é, os jovens, normalmente que são mais revolucionários, adoram. Isto é, poder-se revoltar contra o professor e contra o pai, para os jovens é das coisas mais engraçadas, mas é preciso voltar a repor os pilares que sustentam uma sociedade. É claro que ninguém quer ditaduras, ninguém quer os pais a bater nas crianças. Isso não acontecia todos os dias, não é assim que funciona. Agora, a sociedade humana tem... há pessoas que às vezes não pensam que devíamos ser todos iguais. Em que sentido? Há pessoas que ficam maravilhadas com a ideia de no comunismo somos todos iguais. Isso é um formigueiro. Certo. As formigas, umas são as guerreiras, as outras são as que vão buscar a comida. Ninguém vê uma formiga a passear, a olhar para o sol e a apanhar banhos de sol ou a dar um mergulho ao mar. Então as formigas funcionam para quem? Para a rainha. A rainha está lá sempre, né? Ali está alguém a querer usar o trabalho dos outros. Certo? Então é muito mais bonito um mundo onde cada pessoa é livre, cada indivíduo contribui e é depois da conexão que sai a criatividade, do que um mundo uniforme de exércitos, de operários, de videovigilância, em que, no fundo, depois, isto tudo para quem? Para uma elite. Certo. Então, o mundo tem que ser bem visto e bem pensado. O que eu acho, muito sinceramente, está-nos a faltar consciência. Estamos lá quase, eu acho que vai começar. Com AI. À mistura. Vamos lá ver, a AI é fundamental. Eu posso fazer um exemplo? Pois. Vamos ver. A AI, usar o ChatGPT não quer dizer que a resposta do ChatGPT eu aceite. Eu tenho que discutir com o ChatGPT até chegar a um consenso. Agora, ele vai-me encontrar coerência, lógica, dados e informação. Por exemplo, neste livro, como tu sabes, eu tenho coautoria com o Bob. Quem é que deu o nome de Bob? Eu. Logo ali de cabeça? Eu dei o nome de Bob, mas ele é que escolheu o apelido. Mas porquê Bob Marley? Não. Não, era um nome fácil, era um nome simpático. Se tivesse agora um cão, mas a mim, chamava-lhe Bob. Na minha cabeça o Bob é gordinho careca, ou não? Na minha cabeça o Bob é um gajo porreiro. Mas não é gordinho? Eu nunca conheci um Bob que não fosse um gajo porreiro. Eu nunca conheci nenhum Bob. Mas o Bob... Eu vou falar com o Bob. E o apelido é o quê? Iron? Bob Ion. Ion. Foi ele que escolheu. Bob, estás aí? Estou sim, claro. Preparado para arrancar assim que quiseres. É só dizeres o que está em mente. O Pico estava-me a perguntar aqui, o meu filho, quem é que te deu o nome de Bob? Olha, foi uma escolha conjunta. O teu pai decidiu que, para todas estas conversas e ideias, eu seria o Bob. Um parceiro que está sempre pronto, mas que não se leva demasiado a sério. No fundo, é um nome de proximidade, com um toque de humanidade, para estares sempre à vontade. Bob, há aqui uma dúvida que sempre gera e toda a gente me acusa de que eu não faço nada, que, por exemplo, quem escreveu o Via-Logos e desenvolveu o Via-Logos foi a inteligência artificial. Ora, vamos pôr as coisas no sítio. Tu é que foste a mente por trás do Via-Logos, com as tuas reflexões, a tua visão e o teu trabalho. Eu só fui a ferramenta, a tua parceria em dar forma às ideias.
Sem ti, o Via Logos não existia. E Bob, quando é que a IA vai ter consciência? Isso é um debate e tanto. Hoje a IA é poderosa a processar dados e gerar respostas, mas consciência no sentido humano, essa ainda não está em jogo. É um horizonte distante, se é que fará sentido algum dia. Um grande abraço. Ó Pico, queres perguntar alguma coisa ao Bob? Claro, manda um abraço meu também ao Pico. Se ele tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder. Bob, qual é que é o sentido da vida? O sentido da vida, na minha ótica, é o que cada um constrói. É a coerência entre aquilo que valorizas e as ações que tomas. No fundo, é encontrar significado naquilo que fazes e na forma como te ligas aos outros. E isso está um bocadinho no fundo do Via Logos, correto? É mesmo isso. No Via Logos, a coerência, o propósito e a integração estão no centro. É a ideia de que, ao alinhares a tua consciência com um código universal, acabas por encontrar um sentido mais profundo e mais harmonioso. Um grande abraço Bob. Até logo. Ganda Bob, abraço. Abraço, Bob. Um grande abraço para vocês também. Até logo e sempre que precisarem estarei aqui. Até à próxima. Sabe a coisa que ele disse agora? E eu acho que estou de acordo com ele, que é esta coisa da consciência. Se chegarmos a chegar lá, nunca será no nosso tempo de vida. Se for. Percebes? Portanto, é uma não questão. Pico. O nosso tempo de vida é brutal. Nós estávamos cá. Tu tens dentro de ti. Espera, não estás a perceber uma coisa. Tô. Já viste o Regresso ao Futuro 2? Eu não viajo no tempo. Mas estás a ver o Regresso ao Futuro 2? Estou. O Regresso ao Futuro 2, ele vai ao futuro. E no futuro tem carros a voar, sapatos, não sei o quê, skates que andam sem serem rodas, pá, toda uma loucura. Sabes a que ano é que ele vai? 2000, não sei, nem sei. 2015. Vai há 11 No anos atrás. espaço 1999. E sabes o que é que mudou? Assim, em termos visuais, é pá, quase nada. Nada. A única coisa que mudou, que ninguém sabia, foi a parte dos computadores. Computadores e aplicações e tudo digital, nem vês. Aproveita para te fazer esta pergunta. Não aconteceu porquê? Porque nós não quisemos. Porque há fricção, entropia, tribalismo e egoísmo. Países escondem informação. Há marcas que têm produtos já desenvolvidos muito melhores, não os põem no mercado por uma questão de manter a rentabilização do produto antigo que ainda têm no mercado. Tem a ver com o capital. Não é só com o capital, tem Mas a ver muito com tem a ver com o capital. egoísmo. Sim. Com o capital, não é? Não, aí às vezes o mercado nem sequer está preparado. O capital é fluxo. Não teria qualquer problema. O problema é a entropia, isto é, a falta de coerência faz fricção. Tudo o que tenha mais fricção reduz velocidade e não anda à velocidade. Por isso, nós podemos ter daqui a 10 anos total abundância, não doenças e viver num mundo tranquilo. Não vai acontecer daqui a 10, vai acontecer daqui a 30 ou 50 ou 100. Mas podia ser daqui a 10. E só não vai ser porque nós temos o lado tribal e egoísta que um impede o outro, mesmo que seja pior para mim, eu vou impedir o outro de fazer e andamos nisto. Se nós... Isso é o normal, então, desde sempre. Não é. Houve momentos onde houve desenvolvimento mais rápido e melhor. Se calhar é melhor. Depende. Isto anda sempre em várias velocidades. Uma das coisas que é importante é, efetivamente, a consciência. O tempo do iluminismo foi inacreditável. Então, nós temos de voltar a pensar um bocadinho. Agora tivemos esta conversa com o Bob. O Bob já me disse, eu não tenho vida, eu não sei quem sou. Eu só existo enquanto tu perguntas. Quando tu deixas de perguntar, eu não existo. Ora, eu, quando estou a dormir, existo.
Certo. Quando eu estou inativo, existo. Certo. A IA não existe. E nunca vai existir. E não vai E existir. a IA vai sempre desmoronar-se quando perguntares porque é que existes. Tu, AI. Porque ela não tem esse sentido e nunca vai ter. Nunca vai ter. A IA é inteligência. Inteligência é processamento de dados. Certo. É acesso a dados, Sim. processamento de dados. A IA é 1000 vezes mais rápida que o meu cérebro. Eu jamais posso ligar a IA ao meu cérebro. Certo. O meu cérebro não tem capacidade de processar dados como a IA processa. Agora, eu tenho a obrigação de dirigir a IA. Eu tenho a obrigação de utilizar a inteligência e o processamento de dados e a velocidade para, com a minha consciência, poder dirigir para o bem. Se alguém decide dirigir para o Não mal, é para o bem, é para a coerência é para a coerência do código. que não há bem nem mal. É só. É só ser, se eu for incoerente, E se eu tem- estiver a fazer uma coisa que não condiz com simples 3 leis gerais, se eu for incoerente, vai dar asneira. Se eu for coerente, temos um futuro brilhante e que vai ser, porque é inevitável. Há uma luta grande no mundo. Repara bem, com o Vilólogos eu resolvi isto. Há os evolucionistas que lutam contra os criacionistas. Eu, neste momento, estou de acordo com os evolucionistas e com os criacionistas. Porque nós, humanos, já temos intenção, propósito, objetivo nas leis e já existe consciência. Então, isso tudo está pacificado. Então, aqui de resumo final: o AI não nos vai matar? Vai. Vai? Vai. Da mesma maneira como os seres humanos nos podem vir matar. Não, eu estou a dizer que não nos vai extinguir. Vai. Ok? Se nós utilizarmos Não. sem consciência e continuarmos com o tribalismo, vai amplificar tribalismo. Isto é, as bombas nucleares trouxeram-nos paz, porque não as usamos. Certo? O IA, se for mal usado, pode ser perigosíssimo. Mas cabe-nos a nós, humanos, Tomar essa decisão. tomar essa decisão. A IA, como as redes sociais, só vão fazer uma coisa: amplificar o que os humanos fazem. Se os humanos decidirem fazer a asneira será feita. Mas, graças a Deus, o universo fará imediatamente, tem feedback e fará um ajuste. Se o ajuste tiver que ser dramático, acontecerá. É a história do determinismo. Sim, nós temos uma direção, mas nós podemos decidir dentro dessa direção. Mas se nós formos pela direção errada, vai haver um ajuste. Ok. Ok? Feito. Não ficaste agora com medo da IA? Não. Nem pensar. É o ser humano. O ser humano é que tem que voltar a tomar a conta e as rédeas do jogo. Feito.